Nesses dias, nós temos falado bastante sobre a questão do reino de Deus. Se você vai a um pequeno grupo, a um PG, né, ou uma conexão, um grupo familiar, você vai perceber que nós estamos estudando sobre o reino de Deus. E por que seria importante, por que seria necessário a gente estudar sobre o reino de Deus? Porque parece-me que nós temos uma grande tendência de nos apegarmos demais às coisas que estão nesta terra. Quando nós nos percebemos, nós estamos amando demais as nossas coisas. Quando nós acordamos, nós estamos envolvidos demais com as coisas deste mundo. E por vezes o lugar destinado ao Senhor, ou o lugar reservado ao Senhor, está cada vez mais encolhidinho, porque os negócios ocupam grande espaço, a família, obviamente, tem que ocupar um espaço, o lazer tem que ocupar o espaço, o entretenimento ocupa outro espaço, as suas preocupações ocupam muito, muito espaço, os seus prazeres ocupam muito, muito espaço, e por vezes tudo isso está sufocando um espaço que pertence ao Senhor, o espaço que pertence ao nosso Deus. O Senhor não quer eliminar a personalidade de ninguém. O Senhor não quer eliminar a individualidade de ninguém. O Senhor quer apenas que nós o reconheçamos como Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Senhor de todas as coisas. Aquele que tem todas as coisas, né? Hoje de manhã o pastor falou sobre autoridade. A autoridade vem da palavra autor. O nosso Deus, Ele é o autor da criação. O nosso Deus é o autor do universo. Ele é o autor da história. Ele é o autor das coisas como elas são, como nós imaginamos que sejam. Então Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. E uma das coisas interessantes da gente falar sobre o reino de Deus é que neste trajeto, nós vamos nos deparar com dois momentos, duas situações, dois locais. Um chamado Império das Trevas e outro chamado Reino da Luz. E aí há uma diferença bem interessante entre império e reino. Quem aqui sabe dizer quais são as diferenças entre império e reino? Ok. Dá uma googada, né? Vai lá no Wikipedia, ou dá uma passeada, você vai ver muitas informações a respeito. Eu vi ali várias informações interessantes que começam desde a diferença dos territórios. Reino, normalmente, é uma coisa mais circunscrita, mais delimitada. Império é algo grande, né? Algo muito que transcende ali as localidades. Império fala da extensão geográfica, das extensões políticas, das coisas que envolvem o comércio e etc. e tal. Mas tem uma definição que eu achei bem apropriada para a nossa conversa dessa noite, que fala que império é tomado à força, ou por interesse, ou por influência. Império é imposto, né? Imperativo. Quem lembra quando estudava gramática que o imperativo é formado pelo quê? Pelo presente do... Ajudem aqui. Do subjuntivo, é isso? Não, eu quis ser músico para fugir dessas coisas, né? O imperativo, que é ordenado, né? Como é que é, professor? É isso mesmo? Que doido, hein? Que saia justa. O imperativo é formado, então, é a ordem, né? De cima para baixo. E o reino, normalmente, o rei, ele é eleito entre o povo. Ele surge da sua própria turma, da sua própria nação, do seu próprio povo. Então, o rei, ele não é imposto. O rei, ele é ordenado. Aí existem, obviamente, as famílias reais, então as dinastias, não dinastias, mas as famílias que vão herdando o trono. E o império, ele pode ser tomado
pela força. É óbvio que às vezes alguns reis se tornam imperadores, né? O próprio Brasil, durante o seu tempo de colônia, era chamado de império, né? Nós temos aí o imperador fulano de tal, até que nos tornamos uma república, né? Então é interessante isso. O rei, ele não impõe. O rei, ele tem autoridade para impor, ele tem autoridade para mandar, para governar, ele é uma autoridade, mas é uma autoridade que foi querida, uma autoridade que foi pedida, uma autoridade que foi colocada com o aval daquela sociedade, daquela turma. O imperador, ele apenas entra, apenas domina, apenas expolia, né? Foi o nosso caso, o caso brasileiro, né? Fomos expoliados séculos, né? Pela Europa, lá pela famosa metrópole, né? Então é história. E por que é importante a gente entender isso? Porque um é império das trevas e o outro é reino de luz. E nós somos chamados a fazer parte do quê? De um reino de luz. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto e queria já lá no final da história humana, o começo da eternidade, para nós entendermos um pouquinho como isso vai acontecer nas nossas vidas. Você pode projetar para mim Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse é facinho de achar na sua Bíblia. É o último capítulo do Novo Testamento. Ali é o final das coisas naturais e o começo das coisas eternas. O que vai acontecer para a eternidade, né? Então lembre-se, eu e você fazemos parte de um reino eterno, de um reino de luz. Nós não fazemos parte de um império das trevas, um império do mundo, das coisas do mundo. Há uma diferença bastante contrastante aqui, em reino e império. Reino fala de um poder outorgado, império fala de um poder imposto, né? Imposto, imperativo. Lá, em capítulo 22 de Apocalipse, o final das coisas naturais, o começo da eternidade, assim, versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, está falando da praça, de onde flui um rio, estará o trono de Deus e do Cordeiro. 2 tronos, tronos de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Haverá servos nesse reinado, né? Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então nós teremos escrito em nossas frontes o nome do nosso Deus. Então, versículo 5, já não haverá noite, e nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha só que reino diferente esse que o nosso Deus está propondo aqui para a eternidade. Um reino de servos que reinam. Servos que reinam. Súditos que fazem parte do governo. Súditos que estão ali no poder, junto com o rei. Talvez esse fosse o sonho de todo socialista, né? Isso aqui é a verdade acontecendo de fato, o Senhor empoderando os seus filhos, né? A palavra fala que aquele mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Não sei se vocês lembram das pregações que nós temos feito aqui sobre Efésios, né? Então, a Efésios deixa bem claro que nós temos um lugar, nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós somos... Já está destinado, somos destinados a um reino eterno, a um reino que não tem fim, a um reino ao lado do nosso Senhor, no qual nós somos súditos e também reinamos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é rei e rainha. Amém? Em Deus, glória a Deus. Desde o princípio o Senhor quis fazer isso, desde o princípio, lá logo no Êxodo, sempre foi plano de Deus ter um povo, ter um povo que Ele tratasse como seu povo, né? E é o desejo, a palavra diz que é o desejo do nosso Senhor que todos se salvem. Vejam lá o que está escrito em Êxodo, capítulo 19, versículos
5 e 6, logo no início o Senhor já estava buscando esse povo que seria caracterizado como um reino de sacerdotes. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Lembra do autor de todas as coisas? Mas o Senhor quis separar um povo. Versículo 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que é que acontece? O Senhor escolhe um povo para ser o seu embaixador aqui nesse planeta. Esse povo falha, chamado Israel. A partir de então, o Senhor escolhe uma nova classe de pessoas, chamada a Igreja de Jesus Cristo, que sou eu e você. Então, os israelitas perderam a chance. Os israelitas não têm mais essa exclusividade de ser chamado povo peculiar, reino de sacerdotes. Esse título, essa propriedade, essa bênção agora está sobre a minha vida e a sua vida. É claro que qualquer hebreu que se converter ao Senhor Jesus também fará parte desse povo. Qualquer judeu que se converter ao Senhor Jesus agora fará parte de um reino sacerdotal. Mas aquilo que era naturalmente de Deus não existe mais, porque eles desobedeceram. Quando você lê lá João capítulo 1, João está narrando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E vai falando. Aí chega um momento que diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, você crê no nome de Jesus? Quem crê no nome de Jesus? Então você tem o poder, o direito de ser chamado filho de Deus e ser trazido a um reino diferente. O que eu gostaria de deixar aqui nesta noite? Que nós precisamos nos desapegar um pouco mais destas coisas naturais. Você pode elencar aí, fazer uma listinha de coisas pelas quais você está muito interessado nesses dias, que está absorvendo a sua energia demais, e veja se isso não está roubando, de alguma maneira, o reino de Deus na sua vida. Israel falhou. Está em João capítulo 1, versículos 11 e 12, veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Nesse evangelho, no capítulo 3, versículos 3 e 5, você pode projetar, por gentileza, Fabiana? Jesus está conversando com um sábio da época, um homem chamado Nicodemos. O que acontecia por aquela época em que Jesus veio à terra? Havia na nação de Israel, eles já tinham estado sob domínio de muitos impérios. O Império Assírio, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e agora o Império Romano. Antes haviam estado no Egito, onde ficaram por 400 anos, uma parte desses 400 anos em prosperidade, outra parte como escravos. Então eles vêm de uma história de dominação, de uma história de exílios. Eram transportados de um lugar para outro para servirem como escravos, muitas vezes, às vezes como sábios. Vide, por exemplo, a história de Daniel, que era um sábio na Babilônia, né? E nesse momento, nesse interregno, né, entre o livro de Malaquias e o Novo Testamento, nesses 400 anos, acontecem ali algumas revoltas, e Israel está muito, muito interessado em que o Messias venha. Mas qual o Messias que eles estão esperando? Eles estão esperando um Messias belicoso, um Messias que venha reunir um exército, um Messias que venha reunir forças para expulsar os romanos, para ali reaver aquele lugar como o reino de Israel. Eles estavam esperando um Messias humano, um Messias que fosse à guerra com armas físicas, um Messias que juntasse o povo e organizasse os exércitos e levantasse uma revolta.
Um Guaidó, talvez, guardadas as proporções, né? Guardadas as proporções. Estava esperando esse Messias. Nicodemos é um sábio, e o que acontecia nesse meio tempo? As pessoas, para receber o Messias, elas começaram a buscar uma santificação. Se vocês lerem lá a respeito da pregação de João Batista, qual era a pregação de João Batista? Como ele começava a sua pregação? Arrependei-vos, arrependei-vos. E diz a palavra que as multidões as pessoas atendiam ao chamado de João Batista, e ele batizava muita gente. Por quê? Porque eles queriam um Messias. Só que o Messias que eles estavam esperando, e que Nicodemos estava esperando, era um Messias humano, de uma linhagem especial, que iria fazer algo revolucionário que os libertaria do cativeiro, os romanos e tal, etc. E o que acontece? Esperam um humano e Deus manda o seu próprio filho. Esperam um homem que se levantaria com espada e com força, e vem Jesus e diz: se o teu inimigo te bater numa face, dá outra. Eu não vou pedir para você fazer isso, mas pisa no pé da pessoa. Não faz isso não. Pisa no pé da pessoa que está do seu lado. Ela não vai gostar. Nós somos assim. Então vem um antitipo de um Messias belicoso. Vem o Senhor que fala de amor. Veja só essa conversa com Nicodemos. Nicodemos deve ter saído muito, muito perturbado dessa conversa, porque Jesus falou algumas coisas legais, assim. Capítulo 3 de João, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, diga comigo, nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. Aqui há diversas abordagens. Fala, por exemplo, da purificação e o nascimento espiritual. Fala da palavra, fala do Espírito. A água aqui tem várias interpretações, mas basicamente quer dizer arrependimento. Arrependimento. Então, Nicodemos sai daquela conversa bem perturbado, e lá no versículo 16 está praticamente a síntese do que o Senhor gostaria de dizer. Quem sabe de qual? João 3,16. Quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que reino diferente! Que reino esquisito esse! Um reino que não vai à guerra natural. Um reino que não reclama seus limites, que não reclama as suas riquezas, que não reclama a sua autoridade, mas que apenas demonstra o que de fato é. É muito bonito isso. É muito gostoso a gente pensar que nós fazemos parte de um reino que vai a uma guerra já vencida. Há batalhas que por vezes podemos perder, pontuais, mas a guerra já está vencida, porque o nosso rei é o Rei dos Reis, o Senhor, nós o queremos como rei. Ele é o rei, é o autor, e nós o queremos como rei. Ele nunca impôs nada para a minha vida e para a sua vida, ele nunca se tornou um imperador na minha vida, mas ele sempre foi e sempre será o rei da minha vida. Quem diz amém a essa palavra? Olha que coisa linda que também nós temos
essa transformação, essa passagem, essa dádiva que o Senhor tinha dado ao povo de Israel, hoje Ele está dando a mim e a você, que somos a igreja de Jesus Cristo. Veja lá o que está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32, Jesus diz assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. O vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Ele não vendeu, Ele não exigiu, Ele não fez um toma lá da cá, Ele não pediu contrapartida que não pudéssemos dar. Mas está claro que o Senhor disse assim, o próprio Senhor Jesus dizendo, né? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, irmãos, como é gostoso a gente destrinchar essa ideia de reino, porque isso deve amplificar a minha fé, isso deve amplificar a minha percepção de quem eu sou em Cristo Jesus, porque a minha existência vai além das circunstâncias em que eu vivo agora. Você deve estar pensando, eu estou vivendo um momento bom ou ruim na minha vida? Eu estou vivendo um momento excitante ou não, ou muito chato na minha vida? Eu estou vivendo um momento de saúde, um momento de doença? Eu queria que você recebesse essa palavra e você pudesse esticar seus olhos para a eternidade, lá para Apocalipse 22, e perceber que nós vamos reinar para sempre. E que é nesse mundo que deve estar o nosso coração. Os nossos pés na terra, a nossa mente naquilo que Deus nos dá para fazer, mas o nosso coração no céu. Diga comigo, coração no céu. Porque esse que vai permanecer para sempre. Ninguém aqui vai levar nada dessa terra para a eternidade. Porque lá se faz tudo novo, tudo novo. Até o nosso corpo vai ser transformado. Lá eu acho que vou poder fazer parte do ministério de dança. Pode rir, pode rir. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, há uma revelação, esse apóstolo que esteve tão pertinho de Jesus, ele diz assim: vós, porém, eu e você, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Havia um império antes, agora há um reino de luz, e Ele nos chamou para fazermos parte com Ele, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Amados, essa visão de reino é muito importante, isso amplifica, isso simplifica a minha vida. Isso faz com que eu me ancore o mínimo possível nas coisas que estão ao meu redor. E que tenha como visão a eternidade, aquilo que meu Deus chamou para a gente fazer. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, é assim: para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, está falando da gente aqui. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu reino, e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui o coração da mensagem desta noite. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uau! Que revelação linda! Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Que diferença! Império das trevas, o reino do Filho do seu amor. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas ele é... Pode projetar Romanos 14, 17, que esse eu não digitei aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E aquela picanha? Não é comida nem bebida, mas, diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos dizer essas três coisas de novo? Alegria, paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E como é que esse transporte foi feito? Como é que se deu esse transporte? E aqui é o âmago daquilo que eu quero dizer para vocês nessa noite. A cruz de Cristo é o momento, é a razão, o elemento, a interface, para aqueles que gostam de tecnologia, que liga Deus aos homens e o homem ao outro homem. É que hoje aqui nós não estamos em muitas pessoas, mas se nós ficássemos em pé e estendêssemos nossas mãos, nós íamos tocar obrigatoriamente pessoas. A cruz tem o formato vertical e o formato horizontal. Veja o que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 16. Você pode projetar, por gentileza? Efésios 2, 16. Diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo. Está falando aqui dos gentios, né, e aqueles que são hebreus. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Diga comigo, cruz. Destruindo por ela, pela cruz, a inimizade que havia entre as pessoas. E o outro texto que nos leva a essa meditação, fala em Colossenses capítulo 1, versículo 20. E aqui nós vemos que a cruz, na verdade, ela não só reconcilia Deus com os homens e os homens consigo, né, entre os homens, mas reconcilia todas as coisas com Deus. Tudo que passa pelo crivo da cruz, tudo que passa pela verdade da cruz está reconciliado agora com Deus. Por isso que nós precisamos, como Jesus disse, tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo. E aceitarmos a cruz de Cristo como aquele que nos liga ao Pai pela eternidade. Colossenses 1, 20, por gentileza. Diz assim: que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio desse sangue, reconciliar-se consigo mesmo algumas coisas. Todas as coisas. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: você foi reconciliado com Deus. Diga para ele: você foi reconciliado. Para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Uau! Olha que lindo que é isso. Que lindo, que extenso, que profundo que pode ser essa meditação. Reconciliou inclusive as coisas do céu pela cruz e pelo seu sangue. Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É esse o contexto que nós deveríamos ter à nossa frente a cada instante da nossa vida. Aquele momento que você está no seu trabalho, aquele momento que você está cuidando da sua casa, aquele momento que você está no trânsito, aquele momento que você está no seu lazer, aquele momento que você está fazendo qualquer coisa, você deveria, e eu deveríamos ter essa lente à nossa frente: reino de Deus, reino, o que eu estou fazendo está de acordo com a minha vocação? Nós somos vocacionados para o reino.
O meu testemunho está honrando o meu rei. O meu testemunho está abençoando os outros que são súditos comigo, está abençoando o que eu faço, o que eu digo, o que eu penso, a forma como eu ajo. Abençoa o reino de Deus? Ou será que eu estou vivendo para mim mesmo, querendo apenas que as coisas deem certo para mim e que as outras pessoas não façam parte dessa bênção? Nós fazemos parte de um reino de amor, cuja ligação entre Deus e as pessoas se dá através da cruz. A cruz é o elemento que nos liga aos céus. A palavra religião vem do latim religare, que significa reatar. Aí pergunta, qual é a sua religião? Quando eu era criança, lá em São Paulo, nós tínhamos aula de religião. Isso no primário, né? Na década de 60, isso. E aí chegava um determinado momento da aula de religião, que a professora presente naquela sala dizia assim, agora os protestantes podem sair. A gente era protestante. A criança não sabia nem por que era protestante, o que era protestante, né? É lógico que tem aquela história lá, né, dos protestantes, como é que é o nome? 500 anos de Lutero, né, que protestou. Aí depois tem a história lá na Inglaterra também, né? Enfim. Mas a criança não sabe que ela é protestante. Ela sabe que ela vai na igreja com a mãe, com o pai. E que ela é crente. E ela não é daquela religião oficial do país, né? Que era. Quantos creem que já não haverá mais uma religião oficial no país? Fazendo um parênteses assim, quantos gostam do carnaval aqui? Acham o carnaval uma bênção? Quantos acham que é uma festa do diabo isso aí? Você acha que é? Então levante a sua mão um pouquinho. Festa do diabo, festa das trevas, que é do império das trevas, isso aí. Vamos levantar como cidadãos do reino, da luz, e começar a declarar uma falência nesse império das trevas. Você tem fé para isso? Levante a sua mão então, levante a sua mão. Quer ficar em pé? Vamos fazer um parênteses aqui na nossa ministração. Vamos decretar a falência dessa festa chamada carnaval, que leva a uma imagem do nosso país totalmente distorcida daquilo que de fato é a verdade. Senhor, como igreja nós nos levantamos nesta noite no Teu nome, debaixo dessa Tua palavra na qual nós estamos meditando, que somos cidadãos do Teu reino, somos súditos do Teu reino, somos servos que reinarão com o Senhor, conforme diz a Tua palavra. Senhor Deus, e agora nós queremos pedir, em nome de Jesus, o nosso Rei dos Reis, que o Senhor esteja frustrando essa festa chamada carnaval no país. Senhor, que ela vá minguando, que ela vá perdendo forças, que ela vá se extinguindo. Pai, que a próxima geração de cristãos não saiba do que se trata, Senhor. Que a próxima geração de brasileiros não saiba do que se trata essa festa chamada carnaval. E no lugar disto haja, Senhor Deus, outra coisa substituindo para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. E já agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, meu irmão. Então, quando nós falamos sobre reino, e que somos cidadãos desse reino, há uma demanda em nossa vida para uma caminhada conforme os valores do reino de Deus. Diga comigo, valores do reino de Deus. Que obviamente não são os mesmos valores do reino das trevas. Que obviamente não são os mesmos valores do mundo, deste mundo tenebroso, né, como diz a palavra. Há um mundo tenebroso. Por que ele é tenebroso? Porque ele está em trevas. Ele dita o jeito que você tem que se vestir, o jeito que você tem que falar, o que você deve possuir, como que você deve se portar. Não é isso, nós somos cidadãos do reino. E por isso devemos ter esses valores bem patentes, bem gravados, bem impressos
no nosso caráter, na nossa vida, para que possamos, assim, resplandecer, transparecer, né? Nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, exalar o perfume do reino, não o perfume das trevas. Não o perfume do enxofre do inferno, mas o doce perfume da salvação que há em Cristo Jesus. Quem diz amém a essa palavra? Eu e você somos desafiados nesses últimos tempos a ter uma visão mais aclarada do que é reino de Deus, do que é ser cidadão dos céus, do que é ser igreja. A igreja nada mais é do que o ajuntamento desses súditos que serão reis, dessas pessoas que têm um estilo de vida de acordo com aquele reino, não de acordo com este reino, aqueles que não estão se apegando às coisas materiais, mas estão com seus corações ligados numa eternidade. Por isso as coisas naturais não são tão importantes quanto a eternidade. Nós estamos aqui fazendo uma apologia à indolência, nós estamos fazendo uma apologia à ineficácia, ineficiência, ao não trabalho. Ao contrário, aquele que tem a visão do reino, ele vai ser o melhor funcionário, ele vai ser o melhor professor, ele vai ser o melhor da sua equipe, ele vai ser aquele que vai transparecer o melhor, porque ele é do reino de Deus, ele não é das trevas. Quem diz amém a essa palavra? Então somos desafiados diariamente a ter essa lente diante de nós chamada reino de Deus. Esse reino que é ligado pela cruz tem o sentido vertical e o sentido horizontal. E esse sentido vertical e horizontal está resumido nos 2 mandamentos. O resumo de toda a lei é, quem lembra? 2 coisas apenas. Qual a primeira coisa? Amar a Deus sobre... E a segunda? Amar o próximo como a si mesmo. Aqui está a cruz, irmãos. Aqui está a cruz. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus, isso é cruz, isso é ter visão da eternidade, é ter os passos firmados na palavra de Deus para que possamos crescer, sermos os melhores naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, darmos o melhor de nós mesmos para as pessoas que estão ao nosso redor, mas sobretudo amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amados, essa palavra é um chamado à santidade. Essa palavra é um chamado a levar Deus a sério, a não considerar que fazer parte da igreja é mais uma coisa social, é mais um momento bacana que a gente se reúne lá, tem umas músicas legais, tem umas pessoas bacanas. Não! É isso também, glória a Deus por isso, mas não é essa a finalidade. Estamos aqui por causa do reino de Deus, aquele reino eterno que deve começar a existir na minha vida e da minha vida partir para outras pessoas, para que todos sejam salvos e alcancem a salvação em Cristo Jesus e o reino seja cheio de pessoas. Quem diz amém a essa palavra? Então nessa noite eu queria mesmo implantar isso no seu coração, você que está nos vendo pela internet, você que verá essa gravação pelo YouTube em outra ocasião, tenha o Senhor impresso no seu coração, tenha o reino de Deus no seu coração, tenha o teu coração no reino de Deus, os seus pés na terra, a sua mente no trabalho, a sua mente naquilo que você tem que progredir e fazer, mas põe o teu coração. O que é o coração? Aonde estão os valores, aonde estão as coisas realmente importantes da nossa vida, o que é realmente importante tem que estar no reino de Deus, e não aqui nessa terra. Quem diz amém essa palavra? Então a nossa palavra nessa noite, quando você estiver num pequeno grupo, ou numa conexão, ou num grupo especial, haverá ali um estudo sobre o reino de Deus, e você vai ser desafiado a pensar, por exemplo, sobre o que eu devo orar, venha o teu reino sobre a minha vida. Que áreas da minha vida eu preciso tomar cuidado para não perdê-la para o império das trevas? E ter uma reflexão e uma volta a caminhar cada vez mais firmemente nas mãos e no braço do Pai. É um reino, nos transportou
do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu e você fomos trazidos através da cruz do Calvário de uma situação de perdição. O nosso destino era o lago de enxofre. O nosso destino era trevas. O nosso destino era a distância de Deus. Mas pela cruz, nós fomos transportados desse império de trevas para um reino. Lembra do conceito de reino? O reino do Filho do seu amor. Que todos os dias nós possamos lembrar disso, do reino do Filho do seu amor. E à medida que isso está cada vez mais pujante dentro da gente, cada vez mais patente, cada vez mais assentado, as coisas terão, ou as suas dimensões naturais, as coisas terão seus próprios lugares, mas nada irá substituir o reino do Filho do seu amor. É que é para isso que Ele veio, para nos resgatar e nos levar de volta à sua presença. Amém? Você recebe essa palavra? É tempo de nos santificar. Os hebreus estavam se santificando na época de Jesus porque eles queriam um Messias natural. Mas nós já temos o Messias. E a palavra diz que Ele voltará para buscar a sua igreja. E essa igreja tem que estar preparada. O que é estar preparada? Estar com o coração no reino. Lembra das 10 virgens? 5 tinham azeite, 5 não tinham azeite. As que não tinham azeite estavam com seu coração nessa terra, estavam lidando com as coisas deste mundo. As que tinham azeite, guardaram azeite, elas estavam aguardando o noivo. Essas 10 virgens era uma instituição da época, que elas eram as damas de honra do casamento. Então Jesus usou essa figura também, bem interessante, né? Que parte da igreja não estará pronta, mas parte da igreja estará pronta. Eu quero fazer parte dessa turma que está pronta. E você? Eu quero estar cheio de azeite, eu quero estar preparado, eu quero estar exalando o bom perfume de Cristo, eu quero transparecer Jesus através da minha vida, para que Ele seja honrado e para que o reino dEle venha. O que é? Quando a gente canta, venha o teu reino sobre a terra, o que quer dizer isso, venha o teu reino? Venha o céu na terra, o que quer dizer isso? O que você entende por isso? Venha o céu na terra. Ah, não, é aquele lugar que a gente fica na nuvenzinha, com aquele ventinho gostoso, né? Aquele anjo tocando aquela harpazinha, e você lá. Não, amados. Venha o céu na terra significa da gente dar a vida pelas pessoas. Venha o céu na terra significa da gente amar as pessoas como a nós mesmos e de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Venha o céu na terra fala de ter uma vida de santidade. Uma vida que espelhe a palavra de Deus. Uma vida que tenha o Jesus como Senhor das nossas vidas. Hoje cedo o pastor Kelson perguntou para as pessoas, quem aqui morreria pela sua esposa? Só eu e o pastor Marcos levantamos a mão. Que a gente entendeu mais rápido, né? E é interessante que Sara chamava Abraão de Senhor, né? Eu não me esqueço que uma vez eu estava dando uma aula no seminário sobre louvor e adoração, e nós estávamos nesse ponto, o que é ser Senhor? Quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor, nós estamos indo à mesma dimensão de Sara, chamando Abraão de Senhor, né? Aí eu estava dizendo que ser Senhor da minha esposa, ser Senhor da Wanda é o nome da minha esposa, né? Ela não pôde vir hoje, porque ela não está muito bem, mas deve estar vendo a gente pela internet. Ser Senhor da Wanda significa o seguinte, que eu poderei dormir ao relento, mas a Wanda vai dormir protegida em algum lugar. Que eu posso até passar frio, difícil aqui em Campinas. Que eu posso passar frio, mas ela vai ter com que se cobrir. Que ser Senhor da Wanda significa que eu posso até passar fome,
mas eu vou dar um jeito de arrumar alguma coisa para ela comer. Ser senhor da Wanda significa que eu vou me colocar à frente de qualquer ameaça que venha sobre ela, para que ela seja protegida. Então, quando a gente fala assim que a gente é senhor, eu falando sobre isso para aquela classe de jovens, né? Foi muito engraçado, porque aí uma jovenzinha levantou a mão lá. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Por acaso o senhor tem um filho na idade de casar? Foi muito engraçado isso, né? Porque se eu tivesse o filho na idade de casar, ele estaria sendo ensinado nessa doutrina, né? E hoje parece que não é bem assim a coisa, né? Cada um se vira aí. Você não tem o que comer, então se vira. Não, mas ser Senhor, à luz da Bíblia, é isso. E Jesus Cristo, Ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra diz lá em Apocalipse que nós teremos o nome dele gravado. Aqui, ele deu o seu nome para mim e para você. Ele quer ser meu e seu Senhor. Amém?